Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou tão abundantemente, tão ricamente, tão generosamente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo Evangelho bendito, a boa notícia do teu reino. Obrigado, Senhor, por Jesus, teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado pelo corpo partido na cruz, esmagado, moído. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue da nossa redenção, da nossa salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo derramado sobre toda a carne, pelo teu Espírito Santo que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. Obrigado, Senhor, pela tua igreja edificada, que vem atravessando a história e chegando aos confins da terra, e também chegou até nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos igreja tua, somos família tua. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos homens e mulheres, dons que o Senhor tem dado à tua igreja. Obrigado pelo pastor Miguel e a sua família. Que a tua mão esteja sobre ele, sobre a sua casa, guardado, protegido, abençoado por ti, guardado de todo mal, de toda ação maligna, protegido pelo Senhor e sustentado nas suas emoções, na sua saúde, no seu espírito, guardado de tropeçar, socorrido na hora da aflição, liberto no momento da tentação, visitado por ti no momento da solidão. Que a tua mão se estenda sobre o nosso irmão amado, por onde ele andar. Que a glória do Senhor transborde de sua vida. Obrigado por essa noite, por essa experiência maravilhosa contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado pelo privilégio de te conhecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Toda glória, todo louvor, toda honra, tributamos ao Senhor. É por tua causa que vivemos, por tua causa estamos aqui, por Jesus teu Filho, sob o teu Espírito. Então clamamos que na tua misericórdia, aquilo que o Senhor começou a fazer hoje, que o Senhor leve mais adiante, mais fundo, na vida de todos e cada um de nós, dessa igreja que é tua, para a glória do teu nome. Dá-nos a tua palavra, além de tudo quanto já recebemos de ti. Dá-nos, Senhor, também a tua palavra. Em nome de Jesus e para a tua glória que nós oramos. Amém. Amém. Eu estou em Lucas capítulo 24 e não me responsabilizo pelo que virá daqui para frente. Lucas 24. Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Se eu tivesse que escolher, eu o identificaria como um dos trechos mais importantes e mais fundamentais da Bíblia Sagrada, na minha própria experiência espiritual e na minha peregrinação espiritual. Essa conversa e esse encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, essa narrativa de Lucas 24, do versículo 13 ao 35, eu a visito constantemente, porque ela oferece para mim um caminho para a minha espiritualidade, para a minha jornada no discipulado de Jesus. Fosse eu dar um nome para a nossa meditação dessa noite, eu daria Vivendo como Gente Grande. E gente grande não apenas no sentido de amadurecida, crescida, gente que adulteceu,
gente que se tornou adulto ou adulta, mas grande também no sentido de qualidade de ser. Gente grande, nobre, gente qualificada, gente honrada, gente digna, vivendo como gente grande, porque acredito que um dos grandes desafios da nossa peregrinação espiritual é fazermos a passagem não apenas da infância para a maturidade, mas fazermos a passagem do Deus da infância para o Deus da maturidade. A respeito de Deus, nós só podemos falar em termos de comparações e metáforas, de figuras. Deus está além de qualquer tentativa de definição e qualquer tentativa de apresentação, isto é, tudo o quanto falamos a respeito de Deus está aquém daquilo que Deus realmente é. Os teólogos, especialmente Karl Barth, disse que Deus é totalmente outro. Nós estamos falando de alguém que ultrapassa todas as nossas tentativas de apreensão. Provavelmente por isso é que no Decálogo a Moisés, Deus diz a Israel: não farás imagem de escultura. Como quem dizendo, não tente me reduzir e me identificar com nada do que você conhece, porque qualquer coisa que você escolha para me representar será menor do que eu e necessariamente vai me distorcer. Daí a importância de nós passearmos pela Bíblia Sagrada e identificarmos as figuras, as metáforas que são usadas para descrever não necessariamente a pessoa de Deus, mas a qualidade da relação que Deus tem conosco. Por exemplo, dizer que Deus é o nosso Criador. Nós podemos escolher isto e está correto, a Bíblia diz isso mesmo, que nós fomos criados por Deus. Mas podemos dizer que Deus é o nosso libertador. Se pegarmos o livro do Êxodo e buscarmos a referência da nação de Israel no Egito, e que é liberta por Moisés com o braço forte de Deus, Deus é o nosso libertador. Mas podemos dizer que Deus é o nosso rei. Deus é o soberano governador de toda a terra, é o rei das nações. Podemos dizer que Deus é um juiz rigoroso, e um justo juiz, porque julga conhecendo todas as variáveis e julga com discernimento perfeito de todas as variáveis. Nossos julgamentos são sempre incompletos, porque não temos todas as informações e porque não somos capazes de interpretar corretamente as informações que temos. Então, todos os nossos julgamentos são incompletos e devem ser julgados, inclusive, depois. Mas o julgamento de Deus não. Deus é um juiz justo, porque Ele conhece tudo a respeito de todos, conhece todas as variáveis implicadas na questão que está sendo julgada e consegue discernir e interpretar perfeitamente tudo o que ocorre e acontece. Então podemos dizer que Deus é um juiz. Podemos dizer que Deus é um general, é o Senhor dos exércitos. E é verdade, Ele governa os exércitos angelicais. Ele dá ordem aos seus anjos. E os seus anjos obedecem às suas ordens. Podemos dizer que Deus é o nosso pastor, é aquele que nos conduz como a um rebanho. Deus é aquele que sabe nos levar ao lugar de segurança, sabe nos levar onde há provisão necessária para suprir a nossa falta. Deus é um pastor. Podemos dizer que Deus é nosso Pai. O Pai
de quem toda a família humana recebe o nome: Deus é Pai. Mas dependendo da figura que nós vamos escolher e que vai se tornar predominante no nosso coração, nós vamos desenvolver uma expectativa em relação a Deus. Por exemplo, para as pessoas para quem Deus é um general de exército, essa pessoa tem uma mente comprometida com a batalha. Ela está em guerra. Ela divide o mundo entre aliados e adversários ou inimigos. Deus é o seu general comandante e todos aqueles que são inimigos do exército de Deus devem ser massacrados. Há pouco tempo nós ainda cantávamos que os nossos inimigos nós perseguimos e com a espada e pisamos neles e tal. É um negócio assustador falar de Deus que com a minha espada eu atravessei o meu inimigo e venci, e o nosso general é Cristo e tal. É uma cultura bélica, é uma cabeça de gente guerreira. É possível. Por exemplo, uma pessoa que tem Deus como um juiz, para quem Deus é um juiz rigoroso, ela viverá com essa expectativa de certo e de errado, do que é justo, do que não é justo. Uma pessoa que olha Deus como juiz, predominantemente como um juiz, tem muita dificuldade de desfrutar da graça de Deus e da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. É muito interessante, eu me lembro uma vez em que eu estava pregando numa igreja e falei aquela noite sobre a graça de Deus, a dificuldade que nós temos num Deus da graça, que a graça é escandalosa, que a graça de Deus é o evangelho da graça de Deus. E o pastor, depois que eu acabei de pregar, ele subiu e falou assim: Deus é o Deus da graça, mas o pastor Ed não quis dizer que ele não é um juiz rigoroso e severo. Eu lembro o dia quando estava na faculdade de teologia, era professor e vinha descendo as escadas e uma aluna passou por mim, transtornada, e eu falei: posso ajudar? Ela me disse: aquele professor maldito me distratou em público. Eu vou colocar ele no meu caderno de oração, depois vai receber um câncer e não vai saber de onde veio. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Um Deus que manda matar, um Deus que atravessa os inimigos com a espada. Bom, essas figuras todas estão na Bíblia Sagrada. Se você disser para mim: mas a Bíblia não fala que Deus é um justo juiz? Fala. Não diz que ele é um general? Diz. Não apresenta Deus também como um pai amoroso? Apresenta. A questão é qual das imagens você vai abraçar. E qual das imagens e figuras de Deus vai ocupar o lugar de predominância no seu coração para você desenvolver um relacionamento com Ele. Porque aquilo que cremos a respeito de Deus determina as expectativas que desenvolvemos em relação a Ele. Por isso que nesse capítulo 24 do Evangelho de Lucas, está dito aí no versículo 16, e lembre-se que em Lucas 24, Jesus morreu, ressuscitou, e agora ele está andando com 2 dos seus discípulos na estrada de Emaús. O Cristo ressurreto está ao lado dos discípulos, mas o verso 16 diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Deus fechou os olhos deles. E Jesus pergunta: por que é que vocês estão tristes enquanto caminham? E eles respondem a esse companheiro inesperado de viagem, esse desconhecido peregrino, eles respondem: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não, o que aconteceu? Jesus de Nazaré foi morto, foi crucificado, você não sabe? E então Jesus, ouvindo as palavras daqueles homens, houve a seguinte declaração surpreendente, versículo 21. Nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção a Israel. Jesus poderia dizer assim: vocês estão falando que teve alguém crucificado em Jerusalém? Os romanos crucificam muitas pessoas. Por que esse Jesus é tão importante?
E aqueles homens diriam: era ele quem deveria restaurar a glória de Israel. Nós esperávamos isso. Veja, o que eu penso a respeito de alguém determina a minha expectativa a respeito desse alguém. O que eu penso a respeito de Deus determina o que eu espero que Ele seja e que Ele faça. E esses homens têm uma compreensão, uma percepção, um entendimento absolutamente equivocado a respeito de Jesus. Para esses homens aqui, Jesus era um rei Davi superlativo. Era um rei que conduziria Israel num conflito contra Roma e sairia vitorioso. E Israel recuperaria a sua glória de ser uma nação para todas as nações e que agora estava ofuscada pela opressão romana. Ora, do mesmo jeito que lá, quando o povo de Deus estava no Egito e Moisés o libertou, do mesmo jeito que Davi venceu os inimigos de Deus e conduziu Israel a um período singular de prosperidade e grandeza nacional, agora nós esperávamos que Jesus de Nazaré fizesse o mesmo. Ele era o Messias que nós esperávamos e ficamos esperando que ele restaurasse a glória de Israel. Por isso é que os olhos daqueles homens estavam obscurecidos, impedidos de reconhecer a Jesus. Porque a ideia que eles faziam de Jesus era equivocada. Se quando eles estivessem andando ali na estrada de Emaús, Jesus aparecesse e eles reconhecessem Jesus, eles iam dizer: ah, sim, o Senhor apareceu, é agora que o Senhor vai restaurar a glória de Israel, é agora que o Senhor vai redimir Israel. Eles estavam equivocados. Então o que aconteceu? Deus cega os olhos daqueles homens, eles não reconhecem Jesus. Aí então Jesus tem a oportunidade de, no versículo 25, dizer àqueles homens: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo, o Messias, o ungido, não devia o Messias sofrer para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, o Messias, nas Escrituras. E enquanto Jesus estava falando, eles mesmos vão dizer que o seu coração era aquecido. E enquanto Jesus falava, citando as Escrituras, Moisés e os profetas, aqueles homens iam olhando um para o outro e dizendo assim: ah, agora entendi. Ah, estou entendendo. Ah, agora isso era o que Jesus vinha fazer, isso era o que o Messias vinha fazer, era essa a verdadeira missão do Messias. Agora eu entendo o que é o Messias, agora eu estou entendendo quem é o Messias, agora sim faz sentido para mim o que é o Messias. E na hora em que eles finalmente compreendem a verdadeira identidade do Messias, diz o versículo 31, que então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Que interessante, eles têm uma visão errada de Deus, uma visão errada do seu Messias, e agora eles têm uma visão correta. Na hora em que eles têm a visão correta, eles podem reconhecer em Jesus, e aí quando eles olham para Jesus, é outro Jesus. Porque mudou a percepção deles a respeito do Messias. E agora eles podem se relacionar com esse Messias, e podem ajustar e reajustar as suas expectativas em relação ao seu Messias. Esse mesmo processo precisa acontecer com todos nós. Deus é um nome clichê. Deus é um nome que consegue abraçar todo o significado que quisermos dar a Ele. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina o que de fato Ele é, quem Ele é, a que se propõe, o que promete a nós, o que espera de nós, e o que devemos a Ele e o que podemos esperar dEle. É aqui na Bíblia Sagrada.
na Bíblia Sagrada que nos leva até a pessoa de Jesus. E aí vamos entender porque também Deus falou a Moisés: não faça imagem nenhuma de mim. Por quê? Porque o meu filho Jesus é a imagem perfeita de mim, somente Ele. E Paulo apóstolo escreve isso aos Colossenses, dizendo: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, porque nele, Jesus, habita a plenitude da divindade. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber o caráter de Deus? Olhe para Jesus. Só Jesus, só Jesus, somente Jesus. Agora, o que é que projetamos em Jesus? Eu fico a imaginar quantos de nós, em nossa caminhada pela vida, somos acompanhados por Jesus, mas os nossos olhos não podem reconhecê-lo, porque não é esse Jesus aqui que nós esperamos que esteja ao nosso lado. E Ele não pode mostrar a sua face para nós, porque nós vamos confundi-lo. Ou nós o vamos confundir com outra identidade, com outra personalidade. Desculpe minha expressão, nós vamos chamar Jesus de Genésio. Ele não é Genésio, é Jesus. Você está falando com outra pessoa. Você está esperando de mim o que eu nunca te prometi. Você está querendo que eu faça para você o que eu jamais imaginei que alguém me pediria. Ou você está me tratando de um jeito indigno, você não sabe com quem você está falando. E aí eu fico pensando que esse processo de passarmos da infância para a maturidade é o processo também de deixarmos o Deus da infância para nos dedicarmos ao Deus da nossa maturidade, da nossa vida adulta. Por exemplo, se você é bem infantil assim mesmo, eu acho que aqui não tem ninguém assim, por isso eu estou falando que é por causa da internet que está indo. Mas se você é bem infantil, você espera que Deus resolva os seus problemas e mexa no mundo, alterando o mundo só para que o mundo seja do jeito que você quer que seja. Exemplo: sua filha vai casar no sítio e você ora para não chover. Toda vez que eu dou esse exemplo, uma senhora levanta a mão e diz: mas eu orei e não choveu, pastor. Deus te abençoe, irmã, não quero criticar a sua experiência, não quero nada, eu só quero dizer, com todo o respeito que Ele tem, que eu acho muito engraçado você tratar Deus desse jeito, para não dizer outra coisa. Então, você quer assim que Deus altere o universo criado só porque sua filha casa sábado? Que Deus vem para a nuvem, Deus fala assim: nuvem, você que ia chover às 16h20, é bem a hora que a noiva vai entrar, segura aí. Aí a nuvem olha para Deus e fala: até que horas? Depende do atraso da moça. Mas tudo bem, pode acontecer? Pode. Eu não estou aqui para dizer o que Deus pode fazer ou deixar de fazer. Eu só estou dizendo que eu acho engraçado. Por exemplo, eu fui para o Rio sexta-feira. Eu sempre gostei de andar de avião, gosto de avião. Meu pai era piloto, meus tios eram pilotos. Eu quase fui piloto. Antes de ir para o seminário, acho que eu ia ser piloto. Só que agora eu subo no avião assim com um medinho. E a minha tentação é dizer assim: Deus, não deixa esse avião cair. Mas eu não tenho coragem de orar assim. Não tenho. Sexta-feira, por exemplo, na hora que a bagaça começou a andar, eu segurei assim e falei: Senhor, nas tuas mãos entrego meu espírito. Foi tudo que eu consegui dizer.
Por que eu vou falar para Deus assim, Deus não deixa esse avião cair, e Deus vai falar, ó Ed, vou te falar uma coisa, viu? A manutenção dessa empresa aí que você está voando é uma porcaria, esses caras puseram peça errada, não fizeram direito, tem umas bielas soltas aí, ia cair esse negócio, mas só porque você pediu não vai cair, mas o próximo voo, se ninguém orar, cai. Eu não consigo achar que Deus vai mudar tudo por minha causa. Ok, mas talvez você diga, pastor, você está perdendo muita coisa de Deus. Eu falo, desculpa. Talvez você não seja tão infantil, você já cresceu um pouquinho, você sabe que Deus não vai alterar, sim, todo o universo por sua causa. Mas Ele sabe de todas as coisas, Ele pode dar uma dica. Ele pode ser um conselheiro profético. Aí você fala assim, Deus, eu não vou pedir para o Senhor não derrubar esse avião aqui, ou não deixar ele cair, mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe qual vai cair, Senhor. Então me dá uma dica aí de eu faço a reserva em qual horário. Se vai cair os das 16h20, você já faz a reserva no das 17h40. Porque Deus sabe todas as coisas, então você quer que Ele decida por você. Você quer que Deus revele para você o futuro. Você tem várias portas para entrar, e você pede para Deus assim, Deus, revela para mim a tua vontade. Tecla SAP. Senhor, diz qual é a porta que se eu entrar vai dar tudo certo, e qual que se eu entrar vai dar tudo errado. Deus assim, você usa Deus para te dar informação privilegiada, entendeu? Para você tomar suas decisões, que na verdade não são suas, passam a ser dele. Você está pedindo para Ele revelar a vontade dEle. Agora, se você já cresceu um pouquinho mais, você vai se ajoelhar e falar assim, Deus, eu sei que a responsabilidade de decidir é minha. Eu sei, Senhor, que o Senhor me deu essa prerrogativa, essa liberdade. Eu sei, Senhor, que o Senhor me dá sabedoria. Eu sei, Senhor, quais são os critérios da Tua palavra que eu devo observar na hora das minhas decisões. Eu sei, Senhor, quais são as prioridades corretas na vida de um homem. Eu sei, Senhor, quais são os valores que eu devo preservar. Eu sei, Senhor, qual a missão que o Senhor me deu, a tarefa que o Senhor me deu. Eu já conversei com os meus amigos espirituais, eu já falei com a minha esposa, eu estou pedindo ao Senhor sabedoria, porque eu vou decidir e eu vou segurar essa onda, mas me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento, me dá entendimento, mas eu vou decidir. Isso aí já está um pouco melhor, porque, por exemplo, eu não espero que os meus filhos tenham 50 anos de idade e no momento de tomar uma decisão, eles venham dizer para mim, papai, o que eu faço? Eu teria que responder para ele, a vida é sua, assuma responsabilidade pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Peça sabedoria a Deus, veja as suas prioridades, veja os seus valores, veja o que Deus quer da sua vida, o propósito com os quais você está comprometido ou comprometida, e tome a sua decisão. Eu quero filhos andando com as suas próprias pernas e não com as minhas. E Deus também nos quer andando com as nossas próprias pernas. Deus também nos quer tomando decisões maduras, sábias. Agora, se você já cresceu mais um pouquinho, você vai dizer assim, Deus, usa a minha vida para a tua glória. Qualquer porta que eu entrar, não importa. Eu vou glorificar o teu nome em qualquer situação. Se o avião pousar ou não pousar, se cair ou não cair, se o navio naufragar ou não naufragar, se eu chegar numa ilha ou não chegar, se eu estiver preso, se eu estiver solto, se eu estiver no palácio do rei, ou se eu estiver na masmorra, se eu estiver sendo tratado como escravo, ou se eu estiver numa cama de hospital, ou se eu estiver numa festa de gala com vinho que o Senhor transformou da água, eu vou glorificar o teu nome, então usa a minha vida, eu estou à tua disposição, eu estou para fazer a tua vontade, eu não estou aqui preocupado com o que é melhor para mim, ou o que é pior para mim, eu estou preocupado com a glória do teu nome, usa a minha vida, dispõe de mim conforme a tua vontade. Aí você já cresceu bastante. Agora, se você crescer um pouquinho mais, você vai dizer assim, Senhor, usa a minha vida, mas me dá o teu Espírito Santo. Me dá o poder do teu Espírito, porque eu não posso te servir sem o teu Espírito agindo na minha vida. Eu não posso te servir se o Senhor não derramar sobre mim os dons, se o Senhor não me der as competências, as capacidades, se o Senhor não abrir as portas, manda o teu Espírito sobre mim. Agora, com um parêntese,
Tem gente que pede o Espírito Santo como quem pede para baixar um santo mesmo, incorporar. Porque assim, ó, eu estou ali sentado, não preciso do Espírito Santo para ficar sentado. Fico lá sentado. Está tendo louvor? Não preciso. Quem precisa é o Osmar e a banda. Eu não, estou ali sentado, não preciso do Espírito Santo, estou lá. Só que daqui a pouco, chega a hora dos avisos, aí a Silvia precisa do Espírito Santo para falar que ela está aqui no palco. Aí depois o pastor Miguel, ele que precisa do Espírito Santo, eu só vou apresentar, isso aqui é o pastor Miguel. Mas na hora de eu pregar, aí sim, eu fico ali quietinho e falo, Senhor, manda o teu Espírito agora. Aí pá, vem o Espírito Santo, acabei de pregar, não preciso mais do Espírito Santo, vou comer pizza. Vou ver os gols dos santos, não preciso mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é tratado assim como um poder que a gente aciona. Parece o espinafre do Popeye. Na hora que precisa, pá, Espírito Santo. Aí depois não precisa mais. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Imagine que Jesus, no meio da multidão, diz assim, Pai, o teu Espírito sobre mim agora é imprescindível. Mas quando ele se recolhe com os seus apóstolos, Pedro, Tiago, João, ele não precisa mais do Espírito Santo, ele agora está no momento, na zona de conforto, na área protegida. Ele está com as pessoas que andam com ele, que o amam, ele está ali, ele pode baixar a guarda, ele pode relaxar. Se aparecer, por exemplo, um fariseu fazendo pergunta, ele precisa do Espírito Santo. Mas se não aparecer nenhum leproso, nenhum cego, nada, ele só estiver lá com Pedro, Tiago e João, não precisa do Espírito Santo. Aí nessa hora que ele está lá com Pedro, Tiago e João, conversando, o Pedro diz assim, ô Jesus, para com essa conversa de morrer que nada, deixa esse negócio para lá. Aí Jesus ali está descontraído mesmo, fala, é mesmo, né Pedro, para que morrer, né? Como assim? Ele não está no meio da multidão, ele não precisa do Espírito Santo. Ele está lá de noite, dormindo. Aí chega um sujeito, acorda Jesus lá, o Nicodemos, para conversar com ele, de madrugada mesmo, ninguém está vendo, ninguém sabe de nada. Ele já está cansado, está com sono, ele conversa rapidamente ali com o Nicodemos e despacha logo para voltar a dormir. Mas aí nós não saberíamos que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. O Espírito Santo não é alguém que vem e vai embora. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, era assim. O Espírito vinha como uma capacitação sobre alguém. Mas no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado e que hoje ele habita em nós. E aí, quando você cresceu um pouco mais, você vai descobrir que o Espírito Santo de Deus habita em você e que você foi chamado com a mesma missão que Jesus foi chamado e que você foi enviado ao mundo do mesmo jeito que Jesus foi enviado ao mundo e que o propósito da sua vida é o mesmo propósito que guiou a vida de Jesus. Jesus nos disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O Espírito habita em mim. E Jesus disse, assim como habitou em mim, como está sobre mim, será derramado sobre você. E as obras que eu fiz, você também vai fazer. E você vai ao mundo em meu nome, com a autoridade que eu estou te dando, com o mesmo Espírito que está sobre mim, e você vai glorificar o nome do meu Pai do mesmo jeito que eu glorifiquei. E aí você descobre o que a palavra de Deus revela para nós, e eu faço questão de ler para você, em Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, versículo 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, a igreja de Colossos, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela
me tornei ministro, dela, a igreja, me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a saber, a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em nós, a nossa esperança gloriosa. Isso aqui é realmente mistério. Esteve oculto, mas agora foi revelado. E qual é o mistério, o oculto e agora revelado? É que Deus não vive lá, Ele pelo seu Espírito habita em nós. E Deus não é alguém que a gente chama para que venha de lá, resolver alguma coisa aqui e depois Ele volta para lá. Deus é aquele que habita em nós e nos capacita a agir no mundo em nome dEle. E esse era e é ainda o propósito de Deus desde a origem. O que foi que Deus disse a Adão? Multiplique-se. Ele obedeceu, acho que foi a única ordem que a humanidade obedeceu, foi essa, fazer filho. Multiplique-se, encha a terra e domine a criação. Multiplique-se, encha a terra e domine a criação. Agora, anda comigo, em comunhão comigo. Não vai tentar fazer isso sozinho, que você não vai conseguir. O Adão achou que conseguiria fazer sozinho. Jesus sabia que não conseguiria fazer sozinho. Por isso ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me enviou para, me capacitou para, me autorizou a. É o Espírito que está sobre mim e eu vou. E aí ele vira para você e para mim e diz assim: olha, o mesmo Espírito que está sobre mim será derramado sobre você. E da mesma forma que eu fui, você vai. E vai dominar a criação e abençoar o maior número possível de pessoas que você conseguir, que você puder, para a glória do meu Pai. Você entendeu? E eu aprendi com meu amigo, nosso pastor, o Ariovaldo Ramos, quando ele pregou para nós sobre Atos 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A gente acha que entende esse versículo. Aí o Ari explicou para mim o seguinte: em João capítulo 9 não tinha um cego de nascença? Jesus não curou o cego? Jesus curou o cego. Aí o pessoal chegou para o cara, que era cego, agora vê, está curado por Jesus, e fala assim: rapaz, tu não era cego? Eu falei: eu era cego, agora vejo. E o que aconteceu contigo? Jesus me curou. Ele lá, aquele lá é Jesus. Não é isso que é testemunhar? Dizer assim: eu era isso, Jesus fez isso, agora eu sou aquilo. E quem fez? Ele lá. Mas por que Jesus falou que a gente tinha que esperar ser revestido do poder do Espírito Santo para poder testemunhar? Porque testemunhar a respeito de Jesus não é simplesmente falar as coisas que Jesus faz. Não é apenas dizer o que Jesus é. Testemunhar a respeito de Jesus, ou ser uma testemunha de Jesus, é reproduzir o que Jesus é e fazer o que Jesus faz. E para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, dominado, controlado pelo Espírito Santo. De tal maneira que se eu dissesse: Deus, quem tu és? Eu sou a fonte da tua vida. Eu sou a fonte de todas as tuas capacidades. Eu sou a fonte de todas as tuas competências. Eu sou a fonte de todo o teu conhecimento. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, fala que em Cristo Jesus habita
todo o mistério da sabedoria e do conhecimento. Eu sou a fonte de todo conhecimento. Eu sou a fonte da tua força. Eu sou a fonte dos teus bons impulsos. Eu sou a fonte da tua compaixão. Eu sou a fonte da tua generosidade. Eu sou a fonte de tudo que você tem para repartir. Eu sou aquele que te sustenta em vida e que age no mundo através de ti. Esse é Deus. E aí a gente diz assim: Deus habita em nós. E aí nós fazemos uma passagem da infância para a maturidade, quando a gente não apenas tem fé em Jesus, mas a gente tem a fé de Jesus. Fé em Jesus é acreditar que Ele está lá, que Ele é todo poderoso e que Ele pode fazer o que Ele quiser. E quando a gente precisa, a gente que tem fé em Jesus pede socorro para Ele. Mas a fé de Jesus é a fé de quem diz a respeito de si mesmo: eu sei que sou um filho amado de Deus. Eu sei que o Espírito de Deus está sobre mim. Eu sei que a razão da minha vida é fazer a vontade do meu Pai. E eu sei que tudo que eu faço no mundo é para a glória do meu Pai. Essa é a fé de Jesus. Essa é a fé de gente grande. Gente pequena tem fé em Jesus. Gente grande tem a fé de Jesus. Acabei de chegar do Borel. Ontem, sexta-feira, fui ao Morro do Borel, no Rio de Janeiro, conhecer a base da Jocum, Jovens com uma Missão. A Jocum é uma organização missionária presente em vários países do mundo, cuja sede está em Amsterdã, na entrada da Red Zone, da Zona Vermelha. E quando você chega em Amsterdã, na sede da Jocum, na entrada da Zona Vermelha, você vê o prédio, e no prédio tem uma placa onde está escrito o seguinte: deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Esse é o lema da Jocum, Jovens com uma Missão. E a Jocum tem uma base lá no Morro do Borel, e desde 2008 os nossos jovens e adolescentes vão ao Morro do Borel, pelo menos uma vez, às vezes 2 vezes ao ano. E eu fui lá conhecer a base da Jocum. Conheci o Neto, encontrei o Neto, já conhecia, encontrei o Neto, e ele me contou o que é o Morro do Borel, como era o Morro do Borel, como está o Morro do Borel. E coisas impressionantes ele me contou. Por exemplo, que no tempo em que o tráfico mandava no morro, 2 pessoas por dia morriam na frente do portão da base da Jocum. A base da Jocum fica num lugar que eles chamam de Terreirão. Ali tem a base da Jocum, tem a escola de música, tem ambulatório, tem todo o serviço que a Jocum presta para aquela população do Borel. A polícia pacificadora, a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, chegou no morro. E desde que a polícia chegou no morro, não houve mais um assassinato no Morro do Borel. As pessoas que morrem no Morro do Borel hoje morrem por morte natural, ninguém morre mais assassinado. Antes da polícia pacificadora chegar, 2 pessoas, 2 jovens por dia. Depois que a polícia chegou, ninguém mais morre assassinado. Mas eles dizem uma coisa interessantíssima, extraordinária. Dizer que o morro está pacificado, não está não. A polícia está lá. E é bom, porque se antes morriam 2 pessoas por dia, agora não morrem mais. Louvado seja Deus. Mas chegou a polícia. Mas precisa chegar mais coisa. Precisa chegar ao hospital, precisa chegar à escola. Precisa chegar o carteiro para subir o morro, porque antes não subia.
Achar um médico para dar plantão lá em cima, com o comando vermelho, o terceiro comando, as milícias trocando tiro lá em cima, o médico vai subir? Não sobe. Mas a Jocum subiu. E ficou lá, recolhendo o pessoal ferido no tiroteio do tráfico. Agora precisa subir mais. O Estado precisa subir. Mas precisa subir beleza. Precisa subir ética. Precisa subir retomada de sonhos. Precisa subir o cuidado da criança. Porque antes a criança olhava para o bandido como herói. E a polícia como inimiga. Agora precisa subir uma polícia decente. E precisa uma criança olhar para um futuro, porque as crianças não têm futuro, não têm sonho de futuro, elas não têm dignidade, elas não têm uma autoimagem saudável. Então precisa subir tudo isso para o morro. E como é que vai subir? Só vai subir se alguém subir, para levar. Eu vou me ajoelhar aqui e falar: Senhor, vai lá no Morro do Borel, Senhor. O Senhor vai dizer assim: eu? Eu? Eu já derramei o meu espírito em você, meu filho. Eu sou a fonte de tudo que você tem. Sobe o morro. Vai dar plantão no alto do morro. Deus abençoa a periferia de São Paulo. Deus abençoa o mundo muçulmano. Deus abençoa a África. Mas se Deus vai abençoar, como Ele vai abençoar? Gente pequena pede para Deus ir. Gente grande vai. Por quê? Porque nós entendemos que é através de nós que Deus age no mundo. Por quê? Porque Ele habita em nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E é nossa tarefa fazer isso. Deus, no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, mudou de endereço, pessoal. Antes Ele estava lá. Agora Ele está aqui. Agora Ele está aqui, ó. Agora Ele está aqui. E nós devemos ir em nome do nosso Deus. Não foi o que Jesus disse? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, assim brilhe a sua luz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o meu Pai que está no céu. Gente pequena fica pedindo para Deus fazer. Gente grande sabe que o Espírito de Deus habita em si e se oferece a Deus para que Deus conceda o privilégio de deixar fazer em seu nome aquilo que precisa ser feito. Essa é a nossa tarefa. Se você ainda está em Lucas 24, que eu não esqueci dele, no versículo 31, quando eles entenderam quem era o Messias, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, vírgula, e Jesus desapareceu da vista deles. Para onde foi Jesus? Essa foi uma das grandes, se não das maiores revelações que eu recebi na minha vida cristã. Quando eu estudava esse texto, eu li o testemunho de um missionário que conversava com pescadores numa pequenina praia da América Central, exatamente esse texto. E enquanto ele conversava, um pescador disse: ora, Jesus desapareceu, para onde ele foi? E um outro pescador analfabeto disse: entrou neles. Eu digo a vocês, não há comentário exegético, teológico, não há enciclopédia bíblica que dê uma resposta mais exata do que a resposta daquele pescador analfabeto. Quando você reconhece Jesus, quando você recebe revelação de quem Ele realmente é, Ele vem viver em você. E você que estava indo para casa em Emaús, desistindo de tudo,
frustradinho com o papaizinho do céu que não fez o que tinha que fazer, ou com o Messias que não resolveu o seu problema, você que estava frustrado, decepcionado, decepcionada, você que estava ignorante a respeito da identidade de Deus, você que estava ignorante a respeito da identidade de Jesus, agora que você recebeu revelação, Ele veio viver em você, você não vai mais para Emaús, você faz o que esses homens fizeram, versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, como testemunhas da ressurreição. Cristo está vivo, Ele se revelou a nós na estrada de Emaús, e quando nós o reconhecemos, Ele desapareceu, e agora o Cordeiro de Deus vive em nós, vive em mim, e Ele pode viver em você, e Ele quer viver em você, e quer que você se levante, e você entre em Jerusalém para dar testemunho da ressurreição. Quando aqueles homens se levantam e voltam para Jerusalém, eu imagino Deus falando assim, agora sim, estão vivendo como gente grande. Os olhos foram abertos, entenderam, creram, e agora eu vivo em vocês. Isso que aconteceu há quase 2000 anos na estrada de Emaús, é o que Deus quer que aconteça. Comigo, com você, com todos nós. E pode acontecer hoje à noite. Então eu queria convidar você a ficar em pé e cantar novamente essa canção a respeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo e vive em mim, vive em mim, vive em mim. E que Deus abençoe a sua vida e leve você para Jerusalém. Leve você para onde é necessário ir, para agir em nome de Deus e para testemunhar que o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive em você. A cruz está vazia, o túmulo de Jesus está vazio, mas o seu coração não está vazio da presença do Cristo vivo. Jesus disse para nós, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, indo, falem de mim, revelem quem eu sou, ensinem todas as coisas que eu ensinei para vocês, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e jamais se esqueçam, jamais duvidem, que eu estou vivendo em vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nosso Deus e o seu Cordeiro. Amém, amém.